Bom, como o Chico falou, né, essa época da Páscoa, às vezes algumas coisas confundem, né, as pessoas ficam focadas na questão do chocolate e tudo mais. E o ano passado ele pediu para a Ana Júlia fazer um estudo sobre esse daqui da Páscoa, né, e ela passou para mim, eu dei uma incrementada e compartilhei no grupo caseiro lá com o pessoal lá que a gente participa. Então eu dei um tema aqui, né? Qual que é a nossa Páscoa, a sua Páscoa, né? Se é o Cristo ou é o chocolate, né? Porque a gente não deveria confundir isso, e cada vez mais as coisas que aparecem na TV, em todos os lugares, elas fazem com que a gente perca o foco, né? Não só na Páscoa, mas em outras épocas também que tem alguma comemoração, alguma situação que remete à Bíblia, né? Ao mundo cristão. Tem algumas passagens que falam quando Deus instituiu a Páscoa. A primeira é em Êxodo 12, de 1 a 6, né, que fala: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas a família pequena para um cordeiro, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará a ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. E depois vem o Êxodo 12, 21 a 27. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na porta da verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre, e uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará. Como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então aqui Deus deu as instruções para Moisés, que depois repassou ao povo. E aqui era quando era a 10ª praga, que era a praga que iria matar os primogênitos. Então, quando Moisés foi livrar o povo da escravidão, a mando de Deus, então passaram-se 10 pragas e a 10ª praga era exatamente essa. Mas Deus queria poupar o primogênito, né, do povo de Israel, que era o seu povo da terra prometida. Então ele fez toda essa instrução para que eles seguissem. E o ponto principal aqui era que eles tinham que realmente seguir essas instruções, né? Como tudo que Deus sempre fez para eles, depois ia fazer no deserto. Eles tinham que seguir sempre as instruções. E hoje, né, de onde surgiu essa Páscoa, né, que todo mundo comemora hoje em dia? Então existiu uma deusa que chama Ostara, é uma deusa pagã, e essa deusa, ela é deusa da fertilidade, e por isso que ela tem um coelho também como sendo
o símbolo dela. Ela também é uma deusa da primavera e da ressurreição e do renascimento. Então se confunde muito com o que aconteceu com Cristo, né? Que morreu por nós e depois ressuscitou. E como é uma festa que eles fazem para essa deusa na época da Páscoa, que lá ela é da primavera, e no hemisfério norte, nessa época entre março e abril, que começa a primavera. Então eles cultuam essa deusa por conta disso, né? Então esse povo aqui, né, que cultua ela, na mesma época que o povo tem a Páscoa. E a mesma coisa com ela tem o Natal, depois que tem o Papai Noel, tem várias outras coisas aí que cada uma das datas cristãs, né, o mundo vai e coloca alguma coisa para ofuscar, né? Então, quando Deus instituiu a Páscoa, ele disse que era o quê? Seria na décima praga, né, que ele iria enviar aos egípcios. Então ele instituiu o que o povo deveria fazer. Deus deu as instruções para Moisés, porque Moisés era quem se comunicava com o povo e era quem tinha acesso a Deus naquele momento. E aí aqui tem um calendário deles lá, como que funcionava. Então chamava Nissan esse mês, que era mais ou menos aqui em abril, entre março e abril, que é quando foi instituída a Páscoa, né? E aí era comemorada nesse 14º dia. E aqui a ordem que foi dada, né, que foi para que eles fizessem a marcação nas portas, que onde tivesse o sangue, o anjo da morte não iria entrar na casa para pegar o primogênito, né? Então aqui Deus, ele mostra para a gente o quanto que ele nos ama, né, desde essa época. Então ele já sabia o que ele ia fazer com o povo de Israel e com os egípcios. Então ele já instituiu que naquele momento ele deveria proteger o nosso povo, né, o povo de Israel ali no caso. E essa primeira Páscoa, depois que eles deixaram o Egito, teve depois uma primeira comemoração. Ela aparece em Números 9, de 1 a 5, que é onde o povo faz pela primeira vez a comemoração da Páscoa, depois que eles foram libertos lá do cativeiro, né? Aí aqui interessante olhar a etimologia dessa palavra, né? Então no hebraico ela é Pesach, que é passar por cima. Então por isso que o anjo ia passar por cima das portas e se chamou a Páscoa, porque passaram o sangue no beiral da porta para ninguém daí ser ferido, né? Então esse foi o cuidado. Então na língua original aqui é exatamente o que aconteceu, né? Passou por cima e não feriu o povo de Israel. E na Bíblia ela também pode ser traduzida aqui como o sacrifício da Páscoa, essa palavra, vítima animal da Páscoa, né, que é imolar o cordeiro, e festa da Páscoa propriamente dito, né? E no Novo Testamento nós vemos aqui que também tem a Páscoa, né? Então na época de Jesus eles tinham que ir para Jerusalém por 7 dias, e a Páscoa era uma festa que era comemorada junto com outras, né? Então eles tinham a parte que era a festa dos tabernáculos, das semanas, e tinha também essa dos pães ázimos. Então tudo isso era um evento que eles tinham que ir para Jerusalém para comemorar, e eles dormiam montavam umas tipo como se fosse um tabernáculo, né, para eles, umas tendas, né, que eles ficavam lá, acampavam quem era de fora, para eles poderem comemorar essa festa. Então uma das primeiras vezes que Jesus esteve em Jerusalém exatamente foi por esse motivo. E nos evangelhos, né, então Jesus ele foi para lá para comemorar essa festa. Então isso está em Lucas 19, 28 a 40. Lá ele dá um detalhe sobre como foi essa visita de Jesus. E foi numa dessas idas, né, de Jesus para lá que ele fez a ceia com os seus discípulos, né? Então ele morreu ali próximo à Páscoa. Então foi nesse momento que ele fez a comemoração ali, que ele
utilizou o pão e o vinho para simbolizar e já deixar as instruções para como eles deveriam comemorar a Páscoa dali para frente, né? Porque antes de Cristo eles tinham que ir lá imolar o cordeiro, comer, tinha todo aquele ritual. E depois de Cristo já não precisaria mais eles imolarem nenhum cordeiro, porque daí foi Cristo que foi o cordeiro que foi imolado para redimir os nossos pecados, né? Então Cristo, que é o cordeiro pascual, então no Evangelho de João ele faz um paralelo, né, da crucificação de Cristo com o simbolismo da Páscoa. E aqui é o link que nós temos no Êxodo e a crucificação, que é onde tem uma parte interessante lá que fala que uma das regras da Páscoa que Deus instituiu a Moisés era de que não deveriam se quebrar os ossos. Então, no caso, quebrou os ossos dos outros dois, mas de Jesus não. E isso era uma das regras que tinha lá para também fazer com o cordeiro, que ele tinha que ser perfeito, né? Paulo, em 1 Coríntios 5, de 6 a 8, ele faz uma metáfora entre a Páscoa e a festa dos pães ázimos, né, que para remeter à pureza moral cristã, né? Então ele fala que onde ele se refere que Cristo foi o nosso cordeiro pascal e que ele foi imolado, né? Então ali Paulo está explicando para o pessoal ali de Corinto e ele fala sobre essa questão. Aqui uma conclusão aqui que eu coloquei é se Deus está contente com o que a gente tem feito, né? Se Ele está contente com as nossas atitudes, no sentido de a gente estar preservando esse sentimento que foi colocado lá quando Cristo derramou o seu sangue, né? Até postei um negócio no grupo essa semana nosso lá, né? Falando sobre isso, né? Que o sangue foi derramado, mas se a gente realmente entende isso, né? O peso que isso tem nas nossas vidas, né? Então, assim, né? Que a gente não fique preso na questão do chocolate, mas que a gente entenda que a Páscoa é para celebrar e para mostrar para a gente que Cristo morreu por nós e que nós somos tão pequenos, né, perto de tudo que Ele fez por nós, e que Deus é tão misericordioso conosco que Ele trouxe o Filho dele para pagar pelos nossos pecados, né? Então, um pai dá um filho para ser morto para a gente. Então, imagina, eu sou pai, eu sei, né, assim, quanto difícil seria se eu tivesse que deixar um filho meu morrer por uma situação. Mas Deus, sabendo de que como que ia ser as coisas, Ele foi lá e mandou o seu filho para Ele redimir os nossos pecados, né? E com isso reconciliar tudo aquilo que foi perdido lá no Éden, né? Desde aquele momento em que o homem e a mulher caíram em tentação lá e comeram do fruto que não deveria, né? Então a gente, estou até fazendo lá com as crianças, a gente partiu desde a criação, né? Então a gente mostrou para eles todas as questões, né, de ter a questão de desobediência, que tem as consequências. E aí agora a gente está chegando numa parte, eu estou mostrando um filme para eles lá de Moisés. Então, como que Moisés fez para tirar todo mundo do Egito, e mostrar que teve a primeira Páscoa. E depois no domingo de Páscoa a gente vai falar um pouco de como, nessa parte aqui também, de como que foi a Páscoa com Cristo, que é a ressurreição dele, né? Que ele morreu na sexta-feira e ressuscitou ao domingo, né? Que o sepulcro está vazio, né? Então é isso que a gente tem que sempre pensar aí. E era isso que eu queria compartilhar aí. Não sei se eu falei muito rápido. João, só me diz uma coisa, eu fico pensando, por que os pais não aproveitam isso, essas oportunidades, para ensinar seus filhos, né? Eu vejo assim, eu vejo pais cristãos, você fala do Natal, né? O cara vai lá e faz a árvore, faz tudo, e não tem consciência, né? Ele fala assim, poxa vida, era um momento tão bom para ensinar o filho por que de não fazer, que isso é um ato pagão, que isso não serve para nada, que Deus não se agrada dessas coisas. Eu vejo assim, Satanás é tão ordiloso que ele coloca, exemplo, né? Ovo de Páscoa, o coelhinho, a arvorezinha, o negocinho, tudo, para tirar a atenção das coisas de Deus e para se voltar para as coisas do mundo com muita facilidade. Sim. E as pessoas, o ser humano, ele gosta muito de mostrar as coisas, né? Você vê o bezerro de ouro, porque o ser humano precisa de algo para tocar, para pegar.
e não aproveita isso para ensinar os filhos, né? E acha que isso é normal, né? Assim, eu não entendo, tem hora eu falo assim, mas por quê? Né? Por que um cristão que entende a palavra, será que não teve o entendimento, não teve a clareza? Ah, mas isso não faz mal, é normal. Não é assim, né? Eu acho que seria uma bela oportunidade para o pai ensinar os filhos no caminho que deve andar para na velhice não esquecer. Sim. Né? Mas às vezes eu falo assim... É que às vezes, que eu vejo assim, muitos não sabem, né? Nem Será da que onde... não, João? Eu acho que vou falar sim. por mim. Vou te dar uma... Eu montava árvore, até o ano passado eu montei árvore de Natal. Minha árvore nunca foi nada... Sempre foi pequena, né? Assim, nunca... E até porque eu não sou uma pessoa que gosta muito. Aí um dia eu falei pro meu assim, nossa, mas por que a gente não pode montar árvore de Natal? E olha que eu já sou batizada, mas nunca tinha parado para pensar. Aí o João falou assim, você tem certeza que você quer saber? Aí eu falei, não, eu quero. Daí ele começou a me falar. Não, porque a árvore, aí colocavam as cabeças das crianças, como não sei o quê. Eu falei, o quê? Nunca mais. Joguei Porque era um culto pagão, né? Então eles tinham a árvore e eles colocavam as cabeças lá das crianças que eles sacrificavam, né? Que seriam as bolinhas, né? Eu venho de uma tradição católica. Quando eu aprendi que passar o sangue nos umbrais da porta, né, e fazer o link com o sangue de Cristo, para mim isso foi um boom. Para mim é a história assim, mais linda da Bíblia, o que mais me toca essa passagem. E ensinei e cortei mesmo. E vim do catolicismo, né? Mas eu digo assim, às vezes, é só uma árvore, né? Só uma bolinha, só um negócio, só... E o João está de prova aqui. Eu não sou uma pessoa que fica idolatrando essas coisas, nunca fui, não é... Aí você fala, bonitinho, vamos colocar, coloca. Aí depois eu falei, nossa, não é só isso, né? O que realmente simboliza aquilo, por trás né? O que está por trás daquilo. E hoje, no mundo assim, eles estão deixando cada vez mais claro, né, essas coisas, né? A gente tem visto aí, principalmente esses artistas, né? O culto que eles fazem ao Satanás, assim, é muito forte, né? E eles não estão mais tendo medo de mostrar as coisas deles, né? E parece que a gente que está ficando acuado, né, nessa situação, né? Então a gente tem que se atentar aí a não cair, né, nessas armadilhas mesmo que ele vai colocando, né? Que é aquela coisa, é o ovinho bonitinho, legalzinho, mas o que está por trás dele, né? Coelhinho, coisinha, né? Exato, daí você vê, né, o coelho é porque é uma deusa pagã, tem ele como símbolo, daí tem os ovos, daí a fertilidade, toda aquela coisa, e aí indiretamente você acaba cultuando uma coisa que não é cristã, né? Tem uma coisa que o Chico fala sempre assim, tudo que você faz no natural, reflete no espiritual, reflete. Sim. Tudo. Consciente ou inconscientemente. Sim. E uma coisa que a Ana acabou de falar, que eu acho que é o que pega muito, é que assim, a árvore, né, falando da árvore de Natal, tem cada árvore uma mais linda que a outra, né? E assim, do ano passado já passou e agora esse ano vai ser uma coisa mais linda, só que realmente é uma beleza morta, porque ela pode até ser bonita, mas assim, só a brecha que você abre e colocar na sua casa, né? Sim. E assim, você tendo entendimento ainda, então é um tempo assim que as pessoas precisam estar abrindo os olhos mesmo. É isso. Eu acho que é isso, é não entender. Mas a própria igreja evangélica, sim, muitas botam uma baita árvore. Mas aí é isso que eu estou falando, de Entendeu? entendimento de cada um. Eu falo assim, Então, trazer o mundo para dentro da igreja é um perigo. Porque é uma forma de evangelizar, trazer as pessoas para comemorar Natal, uma forma de evangelizar, até acho. Às vezes sim, às vezes sim, né? Uma forma de trazer a família e tudo. Mas a gente sabe de igrejas aí conhecidas que fazem decoração de Natal, na Páscoa eu nem sei. Eu não mentinho ainda. Mas Já não me teria fala sentido. uma coisa interessante, Tânia, para esse argumento.
Porque quando começaram com a questão da manifestação, né, de ir para frente dos quartéis, nós estávamos numa reunião e alguém perguntou para ele o que ele achava, né? Ele falou: meu irmão, me mostra na Bíblia onde Quem está perguntou isso. para quem? Uma pessoa perguntou para o Jamê Do Jamê. aonde, se ele achava certa essa questão do cristão ir na frente, fazer essas manifestações. Aí ele falou: me mostra na Bíblia aonde está isso. Então a minha pergunta, usando o mesmo raciocínio, aonde a Bíblia fala para a gente ter árvore? Ou aonde na Bíblia fala que é para a gente dar tanta ênfase para um coelho? Pelo contrário, a Bíblia está clara. O João Paulo leu vários versículos que fala que é o cordeiro, o sangue e o pão asmo. A instrução que Jesus deixou é clara. Então a minha pergunta é muito simples: aonde nós nos perdemos e Mas estamos a dando igreja, espaço? é isso que eu quero Sim. enfocar. A igreja evangélica, a igreja católica sempre foi, isso daí não é novidade. Mas a igreja evangélica, antigamente, me chocava com algumas coisas. Hoje já nem choca mais, porque, sabe, mas elas fazem. Principalmente as da modinha, né? Eu volto lá na palavra que diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Não, Eu até acrescentaria entendimento, né? Conhecimento e entendimento. Porque o grande problema é que as pessoas querem acompanhar o mundo. O mundo faz, é legal, Mas a bonito e tudo igreja, mais. né? O que eu questiono é a igreja, não é um cristão. Mas a igreja não é a igreja, é um determinado prédio, uma determinada denominação. Pode não ser existe uma isso. Estão fazendo errado, estão fora. mas é uma denominação. Eu vou Agora até é a mais longe. igreja. Eu vou até mais longe, assim, uma pergunta que eu sempre me faço, né? Vou botar nessa época da Páscoa. Se eu comprar um chocolate de Páscoa, eu perco a informação? Não. Não perco. Por quê? Tem que saber onde está o meu coração. Sim. Sim? Então, o que tem acontecido? A igreja hoje foca muito naquela pecinha de chocolate e esquece de enfatizar no ensino que o João deu para nós. Porque quando eu entender e eu for lá no mercado e ver aquela negócio redondinho colorido, eu vou saber que aquilo é o quê? É um chocolate, um cacau. Não é o meu Deus, não é o meu. É isso que a gente precisa, como igreja, fazer, é focar no ensino, como o Cleito falou, focar na coisa. Então, toda coisa que me acontece, eu perco a salvação se eu comprar um chocolate? Não, perco. mas eu vejo algo importante, o seguinte: essas festas cristãs, né, Tradicional. elas são católicas, quer dizer, não são de fato cristãs, né? Porque a Bíblia não fala para a gente comemorar Natal, não. E a Páscoa, quem é a nossa Páscoa? Jesus Cristo. Quando que a gente comemora Jesus Cristo? Todos os dias. Não, em todas as ceias, né? No dia de comemoração. Então, a ceia É o símbolo de é realmente um momento que a gente comemora Jesus, a morte de Jesus até que ele venha, né? Sangue, né? Então, a rigor é o seguinte: biblicamente a gente não tem que estar preso a essas festividades que são católicas, não são nem cristãs, né? Entendeu? Então eu vejo que é por aí, né? Então esquece Natal. Aliás, a gente teve um tempo, né? Que a gente até dizia: pô, nós não comemoramos Natal. Hoje não sei cada um aqui como é que falaria. Mas Eu continuo falando que não comemoro. Então, no fundo, não comemoramos Natal e não comemoramos a Páscoa nessa data, né, que o mundo aí comemora, Como porque significado do mundo dá, né? uma agenda cristã, uma agenda católica. Tá, então eu vejo que é por aí. Então, quer dizer, nós estamos falando de Páscoa agora porque é a época, né? A festa Chegou, da né? Páscoa, mas que o catolicismo comemora, não nós, né? Nós vamos É a mesma continuar coisa, né? celebrando a Páscoa quando a gente Exatamente. celebra a ceia. É É isso. É que nem a festa junina, né? É uma festa consagrada, já é, entendeu? Então essas aqui São são tradições, árvore, né? de ovo, Católicas. isso aí eu Não não tem. entendo. Só que tem um detalhe.
Por que nós estamos hoje conversando com isso? Entender direito. Então, repassar. Posso fazer uma pergunta para vocês? Ótimo. Por que nós não estamos expulsando o demônio? Porque não é moda. Expulsão do demônio de quem? De pessoas. Quais? Por que a gente não expulsa mais demônio? Porque eles estão quietos. Você acha? Porque ele encontrou outros meios, né, de agir. Mas peraí, lá em Não está casa, manifestando. vou falar pela nossa casa. Quando a gente ora, o Deus expulsa sim. Faço o que tem que fazer. São mais manifestação, está havendo? Não, hoje em dia não tem mais manifestações que havia. Por quê? Porque não precisa mais. Estão dominando tudo, as coisas Porque estão existe simples. muita mistura, né? Mas isso não. Hoje está muito misturado as coisas. Se você for Principalmente ver essas no mundo, não sei, tradições, essas festas. ninguém está expulsando o demônio em lugar nenhum no mundo. Boa colocação, João Alfredo. Lá na aldeia Ah, sim. tem manifestação demoníaca. Então lá teve. Em situações que nem no Nordeste, onde o Zé Pereira está trabalhando lá, há manifestação. Porque não é esse o ponto. O nome de Cristo, quando ele chega num lugar, se por exemplo, hoje é comum a gente entrar numa loja, que som está tocando? Vocês têm percebido isso? Não, nós temos ouvido músicas cristãs. Deus habita em meio aos louvores. Só que o diabo, ele tem mudado a estratégia. E qual a estratégia que ele tem adotado? Colocar certas situações para os cristãos, que o cristão deixa de ser sal e luz. Amados, é muito claro isso. Por que nós estamos falando? Como eu falei no começo, e o João Paulo até falou, tudo isso surgiu de uma conversa. Eu estava na casa deles e a Ana Júlia colocou para mim. E eu dei uma tarefa para ela: vai estudar a Páscoa. A primeira Páscoa. Ela teve, né? E ele também, porque aí ele foi estudar e viu e fez isso. Sim, então, ela fez um... Até mostrei para ela hoje de novo. Falei, você lembra aqui que você fez? Ela tinha escrito tudo no papel, desenhou os negócios, fez os símbolos lá, tipo do Novo Testamento, do Velho Testamento, fez o calendário, fez um monte de coisa. Porque nós precisamos entender, porque a Bíblia, pelo contrário, ela falou assim: ensina a criança. Então nós precisamos ensinar. Tem algumas coisas que nós precisamos continuar falando. A maior perseguição que acontece na igreja hoje, então, eu vejo, é cristão perseguindo cristão. Também. Então, a chave que o Senhor nos chamou é para sermos e fazermos discípulos, anunciar as boas novas, que traz salvação, que traz cura, que traz libertação. Então eu vejo assim, nós não podemos, eu concordo quando você diz que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, por exemplo, alguém vem falar da Páscoa para a gente, já ocorreu de você falar: você sabe qual é o sentido da Páscoa? Outro dia uma pessoa começou a falar para mim: a Páscoa é vida. Eu falei: mas por que é vida? Não, porque tem o símbolo do coelho, o coelho gera fertilidade. Hoje vocês viram de onde vem, por que há a figura do coelho em relação à Páscoa? É uma cultura pagã. Eu falei: não é o coelho que traz vida. Quem traz vida é Jesus Cristo. Amém. Ele é a Páscoa. Então, qual é a mensagem que nós estamos transmitindo para as pessoas quando a gente é questionado? Então, assim, eu achei muito oportuno hoje a gente ouvir, né, o João Paulo e ter de novo no coração esse fervor de aproveitar essas oportunidades e falar a verdade com a sabedoria que o Senhor nos dá. E assim, eu acho que o mundo ele traz essas oportunidades para você se dispersar, vamos dizer assim, né? Por exemplo, onde eu trabalho vai ter o dia da Páscoa. Então, cadastre seus E ainda filhos mais que lá é chocolate, né? Ainda mais Uma que empresa de chocolate, né? Exato. Cadastre seus filhos, a gente vai ter uma tarde deliciosa e na comemoração da Páscoa. Aí a minha chefe, não sei o que. É sutil, né?
leva seus filhos, leva isso aqui lá, não sei o que lá. Aí ela, Ana, você cadastrou seus filhos? Eu falei, olha, eu não comemoro Páscoa. Só que, como ela não entende, ela, então tá bom. Aí, É igual do Halloween, né? Que ela ficou super chocada que a gente... A Páscoa que eu comemoro não é desse jeito. O Tiago tinha a possibilidade de falar, ó, a Páscoa... Mas eu vou começar é isso, entendeu? Mas aí você fica assim, numa dessa, vamos dizer assim, se eu estou mais desligada, vamos dizer assim, vou levar as crianças. Eles vão lá só comer chocolate. Vamos relacionar, vamos chocolate grande. Poderia, né? Vamos dizer, se a gente for no intuito do meu coração, vai ganhar eu não vou, porque a gente explica para eles o que é a Páscoa, né? Mas assim, se fosse pelo meu coração, eu não estaria levando eles para comemorar a Páscoa do Coelho. Eu estaria levando eles para aproveitar uma tarde confraternizando, exato. Mas a minha consciência não deixa. Então, Porque você sabe a verdade. você percebe, viu? Aí aquilo nem me afeta, entende? Tipo, eu não vou levar eles e pra mim tá tudo bem, não é isso que vai fazer Você diferença. percebe, e eu acho que foi bacana você falar isso, porque eu penso que a palavra certa não é você falar, eu não comemoro a Páscoa. A palavra certa é perguntar assim, viu, você sabe o sentido da Páscoa? Agora nós aprendemos. Exato. Você entendeu? Porque muda. É a mesma questão do Natal. Você sabe o real sentido? Não tem sentido nenhum para nós. Jesus não falou para a gente comemorar isso. E daí tem o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Se os seus filhos ganharem um ovo de Páscoa, o que você vai fazer? Eles vão comer. É um chocolate. É ovo de chocolate. Então também a gente tem que ter o bom senso, Não, né? sim, Que Deus nos dá. Mas, por exemplo, De eu não discernir. compro ovo de Páscoa. Eu acho que se você não levar. Também. Eu compro quando tá barato. Eu vou comprar, porque Eu acho que não tem problema nenhum comprar também um chocolate. É ovo de chocolate, não é? Entendeu? Então, Mas o aí- discernimento é sempre pedir a Deus o discernimento do que mas aí- convém e o que não convém. Não, mas aí. A linha é muito. Então, sabe por você quê? vê, Entre o meu coração, o meu sentido, porque o que eu, na minha cabeça aqui é o seguinte, não tem problema comprar o ovo. Porque Eu pra mim é não falei um. nem de comprar, eu falei de ganhar. Não. Alguém deu. Sim, não, de ganhar é outra. Mas eu tô dizendo assim, eu vou comprar um ovo porque só um ovo é um chocolate, não tem problema. Mas eu sei o significado daquilo, então eu tô falando de mim, Ana, não me sinto confortável em comprar sabendo o significado daquilo. Bom, mas a minha intenção não é idolatrar ou a Páscoa, ou a deusa, ou o que aquilo. Não é Então eu vou trocar comprar. Jesus Cristo pelo chocolate. Né? Mas aí assim, se eu for pensar tudo na minha intenção, eu vou entrar na mesmice do Na mundo. vibe. Porque assim, tudo bem, o meu coração não diz que a árvore de Natal, ela é a cabeça das crianças, que agora eu não esqueço mais. É a cabeça das crianças pendurada lá. Entendeu? Pode ser, eu posso montar a árvore de Natal e falar, não, mas o meu coração, eu só estou montando a árvore de Natal. Mas eu caio na mesmice do mundo. Ana, só uma observação. Se você for não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Se você for no assim, supermercado. Tudo eu for. Mas o meu coração não é Mas se isso, você mas for o meu no coração- supermercado, na data da Páscoa, cheio de ovo e uma barra de chocolate, você vai comprar o que para levar para o teu filho? Que é mais barato. Você vai comprar um ovo. Qualquer coisa. Né? E outra, nós estamos levando um simbolismo para casa. A criança tem noção? Não. Se você levar um ovo, ela vai se associar ao coelhinho, à coisinha, à Páscoa, desse jeito. É isso que eu Lá estou em casa falando. já faz Eu estou falando a oportunidade que Já você faz tem uns anos de que falar eu- para o teu filho, de ensinar. né? Eu acho que esses momentos são excelentes para isso. Não, Nós mas ensinamos eu- tantas coisas. Eu acho que a criança, ela fica confusa. Eu estou falando agora dos crentes. Eu estou falando assim, tá aqui, tá escutando que não, né, Lógico. o que é Páscoa, Depois o que filho é do desvia e mundo. fala assim, Aí chega, você faz tudo ao contrário.
contrário. Você A criança sabe, fica como? Você não vai Márcio, ser o que mais, seu filho não Ele fumar. vai te questionar, o né? que mais dói meu coração é ver uma criança querendo explicar no YouTube que Páscoa é vida e está ligado ao coelho. Você quer ver, Chico? Eu vou um pouquinho além. Você vê as crianças sendo vestidas de monstrinho. Você entendeu? Como é que chama? Quem está Lá? ensinando isso? Halloween. Eu falo assim, como é que pode um pai, uma mãe transformar a criança num monstrinho, numa Porque coisa se ruim? uma Eu falo criança, meu Deus do céu, se uma como criança, pode? presta atenção no detalhe, se uma criança está falando, se uma criança está falando, quem está ensinando? Porque a criança não tem o discernimento Exatamente. para falar uma coisa dessa. E outra questão, amados, aqui agora é um peso de oração que eu penso que a gente tem que estar atento. Não é normal uma criança de 13 anos pegar uma faca e matar uma pessoa pelas costas. Não é normal isso. Porque estava sofrendo bullying e os pais tinham tirado de uma escola porque os professores falaram: seu filho tem distúrbio, precisa ser cuidado. Colocou na outra escola e ele causou isso. Então eu vejo assim, os pais precisam assumir a responsabilidade das crianças. O mundo jaz no maligno, Jesus nos falou. E é nós que temos que cuidar. Então eu penso assim, são esses detalhes que a gente precisa estar atento, ouvindo, conversando e cada vez mais falando, porque nós precisamos cada vez mais ensinar a verdade, porque a palavra é muito clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Achei falando assim sobre a criança, né? Que nós temos que ensinar. E a criança presta atenção. Claro. Sim. O Lourenço, quando vai em casa, São coisas boas, ele ouve louvores, que a mãe coloca. Ele fala: na minha casa eu não ouço isso. Tá? Aí esses dias até a gente foi viajar. Sempre que a gente vai viajar, com o Lourenço, a gente sempre ora na ida e na volta. Aí esses dias o Brian pegou a gente em casa. Não só quando vai com ele, sempre. O Brian pegou a gente em casa e fomos no aniversário da Bruna, né? Aí nós comentando: não, nós fomos para Itaém, pegamos o trânsito, pegamos um acidente, 4 acidentes, um engarrafamento com 4, e ele olha para nós e fala: mas vocês não oraram? Mas ele sabe que tem que orar, porque se estava acidente, não era acidente com a gente, era acidente com as outras pessoas que talvez não tenham nem orado, né? Lá não. Pergunta: você não oraram? Então ele está atento ao que está acontecendo, né? Criança A criança ela é uma esponja, na verdade. Né? sabe tudo. E assim, eles, por mais sutis que às vezes a gente acha que eles não estão observando, eles estão nos observando. Né? Igual essa semana, tá valendo, que agora eu tô fazendo toda semana, a gente tá lendo lá, a gente tá em João e cada semana é um capítulo. Essa semana a gente estava lendo o capítulo 4, que o Jesus encontra a samaritana. Aí o João Vitor foi até explicar para Ana Cláudia depois, da mulher que estava lá e que não sabia que ele era o Messias e tal, que daí explicou do rio de água viva e não sei o que, foi lá falar para ela tudo isso. Porque a gente estava lá, a gente leu, estava eu, ele e o João Felipe, a gente estava lendo, aí ele virou e foi lá. Para ele no Chosen. Essa cena eu comecei a assistir com eles lá. é muito legal. Eu comecei a ver já com vi eles. até o oitavo. Nossa, fantástico. É para chorar mesmo. Essa cena da mulher samaritana é muito legal. Aí assim, a gente percebe, eu falo porque assim, a gente veio, né, do mundo, né, obviamente. E daí a gente, mais o João do que eu, para escutar o louvor o tempo todo, tá no carro, escutando o louvor. Eles passam o dia cantando louvor. Às vezes estão, né? Hoje a gente estava tomando banho lá, a gente estava cantando. Aí eles já vêm cantando lá, aí já começa, já pega em Aí eu fui levar isso aqui na fono, uma fono nova, não sei o que, daí ela, ele canta. Eu falei: canta. Que tipo de música? Que música? Ai, filho, música? Louvor. Gospel. Aí eu falei: nossa, gente, será que é normal uma criança de 4 anos ficar cantando São Paulo? A pessoa canta, né? Assim, não é? Aquelas E é tão interessante, porque eu fico pensando assim, se a mãe está ensinando coelhinho, ovo, qual a dificuldade de ensinar o cordeiro e a figura de Cristo? Quem é a Páscoa? A Páscoa é Cristo, não é vida.
Então, eu vejo assim, É a mesma coisa, né? nós precisamos cada vez mais estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Porque, como eu falei, o diabo mudou a estratégia. Aí a gente pergunta assim, mas por que acontecem certas coisas? A gente abre brechas. E a brecha, para mim, ficou muito clara. Assim, uma vez Deus usou o Denir, né, que deu uma clareza interessante. A brecha, ela não somente abre espaço para contaminar. A brecha, a gente perde virtude. Eu lembro. E perdendo virtude, a gente começa a achar que as coisas do mundo são normais. E aí, o paganismo vai entrando no meio da Filtro vai igreja. embora. Entendeu? Aí já é normal. Mas é só um chocolatinho, é só uma festinha. Sabe? É um chocolatinho? É. Mas o que está sendo por trás disso é um ensino errado. Amém, querido? E outra coisa, né, Chico? Eu aprendi uma coisa também, que isso me assustava muito. Né? Uma vez pregaram o seguinte: Cleito, Deus está com você, mas tem alguns lugares que ele não entra, tá? E fica lá fora, o Espírito Santo fica lá fora te esperando sair. Então cuidado onde você está entrando. Nossa, eu ficava. E outra, parece uma brincadeira, mas a cobertura espiritual é uma coisa muito importante. As pessoas não têm noção disso. As pessoas saem para qualquer lado fazendo qualquer coisa, sem cobertura, sem nada. Olha, é um prato cheio para Satanás. Pode ter certeza, vai tentar alguma coisa já. Pode ter certeza. Você vai, pum. Não é à toa que Jesus quis lavar os pés, né? Exatamente. Amém, queridos? Amém. Podemos orar? Devemos. Veja assim, a nossa intenção é que cada vez mais a gente abre espaço para o Espírito Santo. Amém. E eu creio assim, nada melhor do que a gente uma coisa que eu achei muito bacana, né? É como Deus é um Deus perfeito, né? Quando Ele fala, se a família é pequena, chama o seu vizinho. Então aqui o Senhor já estava falando que a ceia é comunitária, né? A Páscoa, né? Então eu penso assim, como é importante a gente entender isso e viver as verdades do Evangelho. Então cada vez mais a gente vai ver a graça de Deus manifesta. Eu fiquei pensativo assim, né? Num detalhe, né? Vocês já pensaram uma professora com 72 anos dando aula e com alegria, prazer de dar aula, aí vem o inimigo e tira a vida dessa mulher trabalhando? Pensa bem. Uma coisa que eu comentei muito, que essa geração Nutella, cada marmanjão saindo correndo, né? Se era na nossa época, o que a gente fazia? O cara pegar uma eu fiquei assustado. A mulher que mobilizou uma mulher. Foi o que eu falei com a Ana Cláudia. Eu falei assim, como que com uma faca fez tudo isso? Se fosse uma arma, né? Correndo, pega uma cadeirada no cara, pressa o cara. No nosso tempo, é a geração Nutella, filho. É difícil. Nutella só quer saber de iPhone. E no mínimo ficaram tudo filmando, né? Se bobear, pegaram o celular, ficaram, olha o que está acontecendo aqui, não sei o que. Talvez tenha sido uma manifestação. Sim. E aí a força, né? É interessante, João Alfredo, eu tive lá atrás, eu estava numa palestra com o pastor Fábio Damasceno, né? E ele falou um detalhe que eu fiquei pensativo. Uma manifestação demoníaca, quando ele vem para cima de você, você fala em nome de Jesus, ele para. Mas se é um surto psicótico, ele continua vindo para cima. Eu creio que esse menino foi um surto psicótico, porque a forma como ele atacou foi uma forma assim. Era fracotinho, né? Mirradinho. Então é muito assim. E é porque a pessoa também alimenta. Ninguém falou em nome de Jesus para, né? E ele está alimentando aquilo há muito tempo, né? É uma coisa que veio vindo na mente dele. Ele vai alimentando.
né? E parece que ele tinha brigado com outro menino na outra semana. A mãe E aí já o menino tinha- não foi nesse dia, mas aí ele já O resolveu. menino e fez. era da outra escola onde ele foi expulso. Da O menino outra escola. saiu e veio para essa escola. Ele veio atrás. Entendi. Foi tipo pra fazer mesmo. Aí parece que o moleque faltou no dia, né? Daí não pegou ele. E cada vez mais as doenças mentais estão florando, né? Você sabe que esse negócio é tudo a web que proporciona, né? O cara vai navegando em alguns sites que não deve, a web vai falando, ó, lembra da baleia? Acho que é a baleia adulta que tinha, né? Agora depois aquele negócio de aspirar perfume, é tudo a web. O inimigo está usando o quê? A idolatria. Então, mas vocês percebem? O alvo é as crianças, né? É. O alvo de Satanás continua sendo as crianças. Sim. Pai querido, nós queremos, como corpo aqui reunido, levantar um clamor em favor das nossas crianças, Pai. Senhor, eu peço a Ti em nome de Jesus, Pai, dai-nos sabedoria, graça, unção, capacidade, Senhor, na condução dos nossos filhos no caminho que o Senhor quer que nós caminhemos, Pai. Senhor, nós temos visto tantas pessoas se desviando do caminho reto, se desviando das veredas de justiça, Senhor. Mas o Senhor nos chamou para andar na luz, andar nos caminhos que o Senhor tem chamado. Senhor, eu sei como é difícil nesses dias que nós estamos vivendo. Por isso eu peço a Ti, dai-nos a graça, Senhor. Dai-nos a competência, a capacidade, Senhor, para ensinar os nossos filhos, para, Senhor, ser sal e luz nas nossas casas. Senhor, eu quero levantar um clamor em especial agora aos varões aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, fortalece-nos, Pai, como varões, Pai, porque o Senhor tem nos chamado, nos dado uma responsabilidade, Senhor, de edificar as nossas casas, de conduzir as nossas casas nos caminhos do Senhor, Pai. E, Pai, muitas vezes dificuldades, situações acontecem, Senhor, e eu peço a Ti, nos dá sabedoria, como homens de Deus, como homens que andam e procuram andar segundo o Teu conselho, segundo a verdade que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, que nós possamos caminhar nesta verdade, Senhor. A cada dia eu rogo pelas mulheres a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria para edificar o lar, a sabedoria para aconselhar, para ser, Pai, ajudador idônea, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero levantar um clamor por cada irmã aqui da comunidade, Senhor. Dá sabedoria, graça, unção, capacidade, Senhor, para ordenar as coisas no lar, para levar, Senhor, segundo o Teu conselho, Senhor, todas as coisas, Pai, segundo a Tua direção, Senhor. Eu intercedo também pelas nossas irmãs viúvas. Senhor, o Senhor tem um ministério às viúvas. A Tua palavra fala por mais de uma vez, para que as viúvas sejam sábias no conselho às mais novas. Por isso nós intercedemos, Pai, pelas nossas viúvas também, que elas tenham sabedoria do alto, Senhor, nas palavras que elas ensinam, que elas conversam, que elas aconselham. Senhor, que a sabedoria do Senhor esteja presente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós sabemos, Pai, que todo esse movimento, ovo de chocolate, essas situações são coisas que o comércio induz, mas que, Senhor, nós não caímos, Senhor, nas teias de Satanás, nas armadilhas de Satanás, onde nós achamos que isso é normal, isso é uma coisa sazonal, isso é uma coisa do momento. Senhor, nós sabemos que por detrás dessas coisas tem sido passado um ensino, Senhor, um ensino que não vem do Teu trono, Pai. Que nós tenhamos sabedoria, Senhor. Ainda que a gente chegue a dar às nossas crianças um ovo de chocolate, que a gente fale, esse não é a real sentido da Páscoa, esse não é o real significado. Que as crianças tenham clareza em relação a isso, Senhor. Protege, Senhor, protege-nos como famílias, Pai. Protege-nos como, Senhor, como corpo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero ainda
levantar um clamor por aqueles que se encontram enfermos, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós pedimos a Tua unção de cura, Pai. Oh, Espírito Santo, pedimos a Ti, Senhor. Eu peço em especial, Senhor, pela vida do Harold Walker. Senhor, visita ele ali, Senhor. Ajuda ele a passar por este momento tão delicado da quimioterapia. Fortalece sua esposa, ajuda neste momento. Eu rogo também pelo Nivaldo ali de Piracicaba, pelo momento de enfermidade que ele está passando. A Hilda, sua esposa, que o Senhor esteja ajudando, Senhor, dando graças, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, quantas pessoas enfermas, Pai. Quantas pessoas lutando, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, Pai. O Senhor tem nos dado uma palavra, Senhor, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. E nós queremos, Pai, ser instrumentos do Senhor, Pai. Como o Cleiton disse aqui, muitas vezes o Senhor não está com a gente em lugares onde nós entramos. Mas com certeza o Senhor quer estar conosco. Amém. Em vários lugares onde o Senhor quer que nós impusemos nossas mãos, ministremos cura, declaremos total libertação daqueles que estão oprimidos, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Amém. E é o Espírito Santo que traz cura, libertação e lucidez àqueles que precisam. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado por este tempo aqui que nós pudemos conversar sobre esse assunto tão importante, Senhor. Muito bom a gente poder conversar e falar sobre esses temas, Pai. Nos ajuda, Senhor. Que todas as dúvidas sejam sanadas, Pai. E que a gente esteja atentos, Pai, àquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.